Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso Kairos é uma frase do Monsenhor Jonas, onde ele falava para a gente: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Vamos repetir? Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. E hoje eu estou aqui, e sozinho, cantando, pregando, varrendo, lavando, passando, cozinhando. E eu gostei, porque no começo, foi assim que eu conheci o Padre Jonas. Era só eu e ele mesmo. Quando eu conheci, em 1975, lá em Areias, naquele Maranatá, o Padre Jonas fazia tudo. Tocava violão, cantava, empurrava os carros que atolava, ajudava na cozinha, dava as palestras, tocava violão, fazia de tudo um pouco. Era eu e ele. E o Kairos de hoje, nesses dias, nós celebramos aí no mês de dezembro, né? A vida do Padre Jonas é marcada por muitos sinais. Ele nasceu no mês de dezembro, no Advento, né? Fez a primeira comunhão também, dia 8 de dezembro, de Imaculada. Foi ordenado sacerdote no mês de dezembro e faleceu no mês de dezembro. E nós vemos que esse homem, essa frase, aguenta firme, meu filho, ele não falou à toa. Porque ele teve que viver muito isso. Quem aqui no nosso meio, você em casa, que está vivendo agora aqui, que já teve que aguentar firme para não cair? Levanta a mão. Quem já teve que falar assim, teve que aguentar firme para não desistir da vida? Quem já passou por sofrimento? Dona Ivone, a senhora já passou por sofrimento? Já chorou? Já chorou bastante, Dona Ivone? Não muito? Mas só deixa eu pensar assim, meu Deus, como é que eu vou aguentar? Achou que não ia aguentar e aguentou? Graças a Deus, né? A gente passa por situações muito difíceis na nossa vida, né, gente? E o Padre Jonas, a vida dele foi marcada por coisas assim. O Padre Jonas nasceu em 1936. Naquele tempo, o parto era feito em casa. Estava na casa do vô dele. E não nascia. E naquele tempo tinha o parto a fórceps, né? Era um parto terrível. Uns ferros que abria a mulher. E, como eu dizia, o fórceps era uma faca de 2 gumes. Se não consistia em retirar a criança, apertava a cabeça da criança. E o parto do Padre Jonas estava sendo muito difícil. O Padre Jonas já nasceu com essa frase. Deus falando para ele: aguenta firme, meu filho. Por quê? O médico desistiu. Tentou, não conseguia. Disse para a mãe: relaxa. Que o objetivo do médico era salvar a mãe, a avó Josefa. Pois ele acreditava que o menino não tinha mais salvação. A criança não ia salvar mais. Aí você pensa bem, a mãe do Padre Jonas, a avó Josefa, a Bibi, era uma velhinha pequenininha assim, bem baixinha. Enquanto o pai do Padre Jonas, o vô Sérgio Abib, tinha 1,87 m. Era bem alto. Então você imagine, naquele sofrimento, ela passando muito mal, com muitas dores. Ela escuta uma conversa no corredor daquele hospital. Um rapaz falando, um enfermeiro chamado Bosco, dizendo para os colegas: vocês viram? Tem um santo com o meu nome, São João Bosco. O pessoal, cara, que santo seu nome, rapaz? Para de falar história. E o pessoal rindo, os enfermeiros conversando, e a mãe dele lá passando mal. Ela ouviu falar esse tal de São João Bosco. Então ela disse assim: São João Bosco,
eu não conheço o Senhor, mas se o Senhor salvar o meu filho, o meu menino, eu vou consagrar ele ao Senhor. De repente, ela fez essa oração, nasceu o menino Jonas Abib, olhos verdes, olhos verdes, verde azulado, olhos raros, pensa que é azul, né? Menino olhinho verde, azulado, coisa mais linda. Assim que ela consagrou, em 1936, tinha ultrassom? Sim ou não? Ninguém sabia o sexo da criança. Mas como na profecia de Isaías, 700 anos, disse, um menino nos foi dado. O anjo Gabriel chegou a Maria e falou assim: você vai dar à luz a um menino, né? Vai pôr o nome dele de Jesus, sem ultrassom, sem nada. Como o Padre Jonas também, mesma coisa. E a avó Josefa dizia para nós que, e o Padre Jonas perguntou para ela: mas por que a senhora falou o menino? A senhora sabia? Falou: eu só tinha o seu nome, Jonas. Eu não tinha outro nome de menina. Eu sabia que você era o Jonas. E engraçado que da família do Padre Jonas, eu falei várias vezes isso, eles não falam Jonas, é Jonas, com acento. A tia Lina, a tia Márcia, né? Que tia Marta, até hoje, fala do Padre Jonas, Padre Jonas, com acento. E ela disse que não tinha outro nome, Jonas, e consagrou ele a São João Bosco. Naquele dia, naquele parto terrível, naquela situação difícil, já nessa situação, já na barriga da sua mãe, Padre Jonas já ouviu essa voz: aguenta firme, meu filho. Que voz ele ouviu? Nossa Senhora, que fraqueza, hein? Não tem muita gente aqui. Você tem que falar por 20. Cada um tem que falar por 20. Qual a voz que ele ouviu? Aguenta firme, meu filho. E ele nasce. E você pensa bem que o Padre Jonas nasceu já consagrado a Dom Bosco, e de família pobre, né? Padre Jonas, sabe que tem a descendência do libanês, né? Veio do Líbano. O seu avô chamava Atala Merej, Atala Merej, e a avó italiana, Hermínia Capellari. E o Padre Jonas vem, o pai dele vem para cá, e o avô do Padre Jonas, quando o pai dele veio para o Brasil para tentar a vida, tataravô do Padre Jonas, né? Quando o pai do avô dele mandou o pai dele para o Brasil, quando o avô do Padre Jonas veio para o Brasil, mandado pelo seu pai, ele falou assim, que era para ele mandar joias preciosas daqui para o Líbano. Mas aí o pai do Padre Jonas, o avô do Padre Jonas falou assim: mas como é que eu vou fazer isso? Não, a gente vai contrabandear essas riquezas, através de contrabando. E o avô do Padre Jonas não aceitou isso, falou: não, eu não vou fazer isso. E o libanês tem a coisa de obediência ao pai, mas quando ele falou: não vou aceitar isso, então ele foi deserdado pelo pai. O avô do Padre Jonas: eu não vou fazer isso. E vai ser essa mesma honestidade que vai acompanhar o Padre Jonas, como a Luzia falou antes, que não tinha um tostão na sua carteira. O Padre Jonas não tinha bem, gente. Pela sua mão passou milhões de reais para comprar as TVs, para comprar as rádios, para comprar as aparelhagens. Ele assinava balanço de milhões, mas ele mesmo nunca teve nada. Essa mesma honestidade do seu avô, ele herdou. Então, na hora mais dura, quando o seu avô poderia ter uma vida, ser rico, ter muito dinheiro, contrabandeando pedras preciosas, falou não. E nessa situação, ele ouviu de novo a voz:
Aguenta firme, meu filho. Que voz ele ouviu? Então você veja bem. O pai do padre Jonas, o Sérgio Habib, conhece então a avó Josefa Habib. Família importante, lá de Elias Falsos, perto de Campinas. Os dois se apaixonam. E o pai do padre Jonas, o Sérgio Habib, era mestre de obra, pedreiro. Uma profissão muito simples, muito simples. O pai vai com a filha comprar as coisas do enxoval, com a avó, a mãe do padre Jonas, e fala para ela no caminho: minha filha, esse homem que você vai casar é muito pobre, não casa com ele não. Já comprou um enxoval, mas a gente doa para outra pessoa. E ela disse: pai, eu vou me casar com ele. E ele disse: então você vai ser deserdada. Ele fez uma festa imensa na cidade. E depois daquele dia, ele não deu mais um tostão para essa filha. Deserdou. Assim como o avô do padre Jonas se deserdado, que não quis fazer coisa errada, o avô do padre Jonas também deserdou. Pai da mãe do padre Jonas deserdou o padre Jonas, ou o pai do padre Jonas, porque ele era pobre. E mais uma vez, agora a mãe do padre Jonas ouviu uma voz dizendo: aguenta firme, minha filha. Que voz ela ouviu? Falou mais forte todo mundo, a menininha ali, que belezinha. Qual foi a voz mesmo que ela ouviu, menininha? Aguenta. Fala. Ficou com vergonha agora. Então, minha gente, a vida do padre Jonas foi marcada por essa frase: aguenta firme. Ele teve que aguentar firme muitas e muitas vezes. Com 2 anos de idade, o padre Jonas apareceu com uma doença nos olhos. Uma doença muito forte. E ficando quase cego. E o avô empresta o dinheiro para ele, o pai dele, né? E ele vai fazer uma cirurgia e sua visão volta. Nessa enfermidade, o padre Jonas também ouviu que voz? Aguenta firme, meu filho. E nós vemos que padre Jonas sentia esse chamado já para o sacerdócio. E ele então começa um caminho. Um dia aparecem umas irmãzinhas da escola e pergunta para os meninos: quem são você quando crescer? E padre Jonas, menino, fala: eu vou ser padre. Ele mesmo não lembrou o que ele tinha dito, mas foi uma coisa tão assim bonita que a irmã falou assim: cuidem deste menino. Aí vocês sabem a história, né? Tinha lá um senhor que trabalhava no colégio, que foi fazendo o meio de campo para o padre Jonas ir para o seminário. Ele foi se preparando. Só na preparação para o seminário, uma das coisas que pediam era 2 sacos de roupa. Tinha que levar 2 sacos de roupa. E o padre Jonas chegou em casa todo contente, falou: olha, eu estou preparando para o seminário, então só que tem que levar 2 sacos de roupa. E a mãe dele, muito pobre, disse: ah, Jonas, mas não vai ter jeito. Nós não temos dinheiro para comprar 2 sacos de roupa. Não temos. Para comer está difícil já, meu filho. Ele chorou muito. E padre Jonas começou a fugir desse homem no colégio. Até que um dia
E o senhor falou: escuta, menino, eu falei com você sobre o seminário, você ficou de falar, e agora você faz tempo que você não aparece aqui, eu já te passei a relação do que precisa. Falou: então, meu senhor, é que eu falei com os meus pais, quando fala que 2 sacos de roupa, nós não temos isso, meu pai não tem condição. Aquele homem deu risada, mas riu. Falou: não, menino, para levar 2 sacos de roupa vazio. É para levar 2 sacos de roupa, que lá no colégio é muito menino, então lava a roupa, põe num saco, depois pega a roupa suja e põe no outro saco para lavar. É 2 sacos de roupa vazio. Aí ele chegou em casa, contou em casa, e o pai deu risada. E mais uma vez, ele ouviu a voz do Senhor falando para ele: o quê? Aguenta firme, meu filho. E ele vai para o seminário então. Vai se preparando para o seminário. E na hora dele sair de casa, ele foi falar com a irmãzinha dele, que é a tia Lina. Olho verde que deu dele assim. Tá vendo aí, tia Lina? Tá assistindo, tia Lina? Me manda um oi se ela estiver assistindo aí. Tia Lina Bibi, manda para Jonas. E quando ele foi no berço, ele tinha 11, 12 anos. Ele começou a chorar. Quem é a mãe aqui? Levanta a mão. Quem quer o filhinho pertinho? Levanta a mão. Quem quer o filhinho sempre pertinho? Toda mãe quer, né? É. Só que aí a mãe falou assim: Jonas, se você não quiser ir para o seminário, você não precisa ir, você pode ficar. Aí disse que ele respirou fundo e disse: mãe, eu vou para o seminário. Segurou na mão do pai e disse que ele nem olhou para trás, porque se ele olhasse para trás, ele voltaria. E nessa hora, eu queria que ecoasse em todo o Brasil, todo mundo, você que está me ouvindo, a frase que ele ouviu. Que frase que ele ouviu? Quantos tem medo de dar o sim para Deus? Você que está em casa, você jovem aí, com medo de dar sim para Deus, com medo de entrar na comunidade, de vir para a Casa Nova, ser um sacerdote, com medo. Escute a voz que o pastor Jonas ouviu também, que o fez deixar sua casa, deixar sua mãe, seu pai, suas irmãs, seu irmão, José Carlos. Na hora que a gente tem que dar o sim para Deus, vem muitas coisas, coisas boas também. Mas ele foi embora. Pegaram o trem e veio de São Paulo para Lavrinhas, de trem. Tinha um trem bala, um trem de aço na época, falava, é um trem bonito, é um trem de prateado, de passageiros. E ele chegou lá no colégio com seu pai. Seu pai deixou ele lá com 12 anos de idade. Deixou e foi embora. E nesse colégio em Lavrinhas, que é pertinho aqui de Cachoeira, indo para o Rio de Janeiro, né, está uns 20 quilômetros daqui, ele começou a vida dele no seminário, a ser formado por Deus. Quem conhece uma escola salesiana? Levanta a mão. A escola salesiana é puxado, né? Você estuda a escola salesiana? Você estuda? Ah, Dom Bosco, né? Nossa Auxiliadora. Tem um Bom Dia, né? Tem? Muito bem. E é bem puxado, né? As provas, média 7. Ó, não é fácil não. Imagina, para Jonas foi formado ali, desde os 12 anos de idade. Ele tinha uma noção, conhecimentos gerais, geografia, história, física. Tudo, para Jonas sabia, porque desde os 12 anos, no colégio salesiano. E ele, morando ali, nesse seminário, né? Ele, em Lavrinhas, Deus vai formando o Padre Jonas. Formando o Padre Jonas. E ele tinha um amigo de infância, chamado Padre Guedes, outro padre salesiano, querido Padre Guedes.
E ele achava muito bonito o sorriso do Padre Guedes. E um dia ele fez uma oração. Reza comigo. Senhor, não posso ser uma pessoa carrancuda. Eu te peço a graça de um sorriso, como o do Padre Guedes. Você nem conhece o Padre Guedes, né? Mas pode ter, o sorriso dele é muito bonito. Então, ele vai criar um lema que diz assim: o problema é meu, mas a cara é dos outros. O problema é meu, mas a cara é dos outros. Tem muitos que falam, o problema é meu e quer que você se lasque também, né? Mas Jonas não. Sempre tinha aquele sorriso no rosto, passando por dificuldades, por sofrimento. O problema é meu, mas a cara é dos outros. Não vou descontar em você o problema que é meu. Eu estou com um problema, você não está com o problema que eu estou. Eu vou descontar em você. Quanto cristão aí católico que espanta os outros, aquela cara de saci chupando manga o tempo todo, aquele beição, cara feia, o tempo todo, beiçudo. Diga para o pessoal do seu lado, não seja um beiçudo. Recolhe esse beiço. O problema é seu, mas a cara é dos outros. E Padre Jonas vai viver isso nas horas mais sofridas. Quantas vezes eu estive com ele atribulado, com perseguições, mas ele ouvia uma voz de Deus quando ele queria ficar carrancudo, ficar com a cara amarrada. Qual a frase que ele ouvia? E para as mulheres, aguenta firme, minha filha. Então vocês veem que essa frase não é uma frase que ele inventou do nada, nasceu da vida dele. E sabe, Padre Jonas tinha o sobrenome de Habib. Habib quer dizer amigo, né? E ele era realmente um amigo. Então o povo da roça chamava o Padre Jonas, até hoje chama ainda, Padre Joanas da Bíblia. É Jonas Habib. Muitos falam Dib, mas é Habib. E muitos, o povo da roça falava Joanas da Bíblia. Por quê? Padre Jonas sempre com a palavra de Deus na mão. Saía com ele, entrava no carro, ele punha o cinto, já pegava a Bíblia, já abria. No avião, no carro de boi, sempre com a Bíblia na mão. Eu não sei contar quantas Bíblias que o Padre Jonas já leu, do Gênesis ao Apocalipse, inteirinha, grifando. E o Padre Jonas, o que ele fez no Brasil? Colocou a Bíblia na mão do povo, ensinou o povo a ler a Bíblia. Falava, quem trouxe a Bíblia hoje? Venha, traga a Bíblia do nosso encontro. E ia falando, vem comigo, Isaías, vem comigo, Gênesis. Ia anunciando a palavra. Como é que Deus falava com ele através da palavra? O Padre Jonas se guiava pela palavra de Deus. As horas mais duras de sua vida, ele buscava na palavra de Deus. Aquela palavra linda, como essa palavra que eu trago para você aqui agora, ó. Isaías 41:10. Nada temas, que eu estou contigo. Não lance olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Nada temas, que eu estou contigo. A hora mais dura, mais sofrida, ele ensinou a gente a contar com a palavra de Deus. E Padre Jonas, com 12 anos de idade, lá no seminário, os salesianos gostam muito de música, né? Eles tocam, ensinam música. E dia 22 de novembro é o dia de Santa Cecília. E o Padre João, no dia de Santa Cecília, ele era seminarista ainda, criança. Ele disse assim para Deus: Senhor, se a música
for útil para o meu sacerdócio, um dia quando eu for ser padre, me dá o dom da música. Olha só, criança, 12 para 13 anos. Se a música for útil, Deus deu o dom para ele, sim ou não? Deus deu para ele uma canção nova. Que maravilha! Deus deu para ele esse dom. Padre Júlio Comba foi um professor do Padre Jonas, e ele conta que o Padre Jonas era muito musical. Ele via o Padre Jonas assim, estava com uma mesa, estava batucando na mesa, ou então solviano, ou então soprano, sempre tocando uma música. Era muito musical. O Padre Jonas tocava piano, requinta, violão, lia a partitura. O Padre Jonas tinha noção de música. E ele pede a Deus que, se Deus fosse útil para o ministério dele, e Deus deu esse dom maravilhoso para ele. Já se destaca da sua seminário, monta uma banda, ele tocava piano, começou tocando requinta, tocava vários instrumentos, montou um coral com os meninos lá, os seminaristas. O Padre Jonas conheceu Elis Regina, Jair Rodrigues, o Jô Soares. Nos festivais de música ele participou, levando esses meninos. E em tudo isso, Deus estava preparando ele para quê? O que vocês acham? Ele convivendo com a música, com programas de TV. O que Deus estava preparando ele? Para quê? Para ter um dia a canção nova. Chegou bem, ele foi estudando. Chegou na época quase dele se formar. O pastor ficou muito doente. Ele tinha uma dor de cabeça, que ele começava a ler, quase que rachava a cabeça dele. Ele foi internado aqui em Piquete, até que um hospital muito bom, um hospital do Exército de Piquete, na época. Muito bom. Foi internado lá. E tinha uma irmã Clara. E na época, foram perguntar para a irmã Clara se aquele seminarista tinha condição de ser ordenado padre. E ela, de dó dele, falou: ele tem sim, ele é muito bonzinho. E ele muito ruim, com essa dor de cabeça, que não passava. Foi rezando, e ele foi afastado, e ele teve que fazer as provas depois, sozinho, chamado oral, e tinha que estudar, com a cabeça doendo, com a vista doendo, e ele estudou e passou. Qual a frase que ele ouviu nessa época? Às vésperas de ser ordenado, quase não conseguindo ser ordenado por essa dor de cabeça, quase que rachava a cabeça dele. Qual é a frase que ele ouviu? E o outro detalhe, pasmem, o Padre Jonas era gago. Ele falava, gaguejava. O que ele fazia então? Ele pegava jornais da época, começava a ler em voz alta pelos corredores do colégio, ia lendo a notícia em voz alta. Ele solfejava. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, lá, ri, lá, lá, fazendo solfejo com a voz, para ele vencer a gagueira. E venceu a gagueira. O Padre Jonas tinha uma dicção maravilhosa, né? Falava e todo mundo ouvia. E qual foi a voz que ele ouviu? Qual foi a frase que ele ouviu quando ele lutou para vencer essa gagueira? O Padre Jonas ouviu essa frase a vida inteira. Voltando um pouco no tempo, o pai do Padre Jonas era pedreiro e tinha uma horta em casa. Quem conhece caruru? Quem conhece caruru? Já fez a sopa de caruru? No fubá? O caruru, ele dá no esterco, né? É um plantio que nasce no esterco. E o Padre Jonas gostava muito de caruru. Ele amava caruru. Como a avó Josefa, eles tinham pouco recurso, fazia um mingauzão de fubá, pegava as folhas de caruru e punha no meio. Eu fiz muito para ele, caruru.
Ele gostava muito, relembrava a infância dele, família pobre. E ele foi formando. O pai dele não comungava. E às vésperas dele ser ordenado, o pai do padre Jonas, o vô Sérgio Abib, como eu falei para você, pedreiro, mestre de obras, aparece lá no seminário com um presente para o padre Jonas. E falou para o padre Jonas: olha, Jonas, eu queria te dar um presente melhor, mas o que eu consegui aqui para você, comprar o seu cálice de ordenação. E deu um pacotinho para o Jonas, pacote de papel de saco de cimento, sujo de saco de cimento, enroladinho no saco de cimento, no papel de saco de cimento, aquele dinheirinho que o padre Jonas comprou o cálice de ordenação dele. No Santuário Pai das Misericórdias tem uma réplica desse cálice do padre Jonas. E o padre Fernando, nosso amigo aqui do Santuário São Miguel Arcanjo de Piquete, ele mandou fazer também um igualzinho. Imagina a emoção do padre Jonas receber do seu pai esse dinheirinho enrolado no papel de cimento para a ordenação dele. E depois, na missa do outro dia, ele viu que o pai dele comungou. O pai dele se confessou naquela noite, lá no seminário. E nunca mais faltou a missa. O padre Jonas teve essa alegria. E quando o pai dele chegou lá, aquele papelzinho, saco de cimento, com dinheirinho dentro, para ele comprar o cálice, ele ouviu uma voz. Qual foi a voz que ele ouviu? E ele foi seguindo em frente, rumo ao sacerdócio. Olha só, padre Jonas, depois de muito tempo, nas vésperas de ele ser ordenado, a mãe dele contou para ele essa história do parto dele, que ela tinha consagrado ele a Dom Bosco, e não contou antes. Por quê? Porque não queria influenciar o padre Jonas. E ela contou depois. Então, o padre Jonas vai seguindo o caminho dele. E no dia da sua ordenação, o padre Jonas foi ordenado com outros padres também, outros seminaristas, outros diáconos. E tinha combinado a hora que ele ia ser chamado à frente, ele era o último. De repente, o padre que está organizando a cerimônia chama Jonas Abib. Ele primeiro. Ele olhou de lado e falou: mas eu? Foi à frente. Foi ordenado sacerdote. E ele começa então a evangelizar, usando da música, numa época em que, imagina, era a época da ditadura, uma época muito difícil, de perseguição, de prisões, e ele tocava violão. Ele foi pedir um dia ao padre, sempre tocava violão, e o padre falou: mas na missa, foi um escândalo na época, mas ele estava já à frente, começou a cantar, é Lá maior, é uma balada, anos 60. Eu creio em ti, Senhor. Si menor, Mi maior. Meu Pai e meu amigo, por e perfeito ser. Eu creio em ti, Senhor, luz e verdade eterna, por e perfeito ser, que todo ser governa
Eu creio em Ti, Senhor, meu Pai e meu amigo. Uma baladona. Engraçado. Havia um professor na escola, chegava em casa e falava para a esposa dele: olha, tem um padre lá no colégio liceu Coração de Jesus em São Paulo, toca violão na missa. Ele falou: violão na missa? Ele é muito bom. Era o professor Wilson D'Angelo Brás, o pai da Márcia Correia, a minha esposa. Olha que coisa. Então, ele conheceu o Padre Jonas em 67. Eu tinha 7 anos, mas tinha 10 anos, 11 anos, ou 4 anos de idade. Que coisa mais interessante, né? Então, você veja bem, o Padre Jonas lá no colégio queria fazer um encontro para os jovens. Então ele pediu que os professores dessem as palestras com ele. E os professores não queriam ajudar. E foi o professor Wilson que falou: não, gente, esse padre é gente boa, vamos ajudar ele. Convenceu os colegas que ajudassem o Padre Jonas naquele encontro. E esse professor é o Wilson D'Angelo Brás, meu sogro, que convenceu os professores. E toda vez que ele contava com o Padre Jonas, eu, a Márcia, ele contava essa história do meu amigo Wilson. Meu sogro já até é falecido. E quando a Márcia estava para entrar para a Canção Nova, o sogro veio aqui na Canção Nova. Eu lembro como se fosse hoje, embaixo daquela árvore ali. Ele falou assim: Padre Jonas. O Padre Jonas olhou assim: professor Wilson. Fazia uns 30 anos que ele não se viam. Aquele abraço. Os desígnios de Deus, né? O filho do padre casou com a filha do professor, que foi o primeiro que ajudou ele a fazer os encontros. Aí nessa hora, eu também ouvi a voz de Deus falando para mim: o quê? Não, tá enfraquecendo, tem que comentar mais. Que voz que eu ouvi? E você vê. Aí Padre Jonas continuou o seu trabalho de evangelizar. 75, gente, eu tinha 15 anos. O ano que vem eu faço 25 anos de diácono e 50 anos conheci o Padre Jonas. Quando eu conheci o Padre Jonas, ele fez 60 anos agora, dia 21 de dezembro, né? De sacerdote. Ele tinha 10 anos de padre. Faz 50 anos que eu conheci o Padre Jonas. Tem uma fazenda aqui. Eles não gostam que fala o fundo do vale, mas é o vale histórico, né? Fala o fundo, mas é tão linda essa região. E a Luzia conseguiu lá uma fazenda grande do Gandu Zeraik, descendente libanês também, que ele emprestou essa fazenda para Jonas fazer um encontro de jovens. E qual era a inspiração do Padre Jonas? Tirar os jovens da agitação da cidade e levar para um lugar bem difícil. Olha, e era chão, viu? Eu morava em Piquete. Imagina, pegava um ônibus Piquete, Cruzeiro, Queluz, Areias, e tinha mais 8 quilômetros de estrada de terra. E falava para a gente: ó, leva short de banho, tem piscina, tem sauna, tem campo de futebol, tem coisa. A gente levava, chegava lá, tinha só bosta de vaca. Era fazenda, curral, muito simples. A capelinha era um curral. O altar era um tronco de eucalipto bem grande assim, ficava no meio. O chão era terra e feito taquara, aquele tapete de taquara trançada, e os banquinhos de eucalipto no canto. A capelinha de tijolinho assim à vista. A gente estava rezando lá, eu lembro até hoje. Hoje não pode falar que tudo é bullying, né, gente? Mas quando eu vejo o pessoal com brinco no nariz, eu lembro daquele boizão com brincão, com argola. Eu não consigo não lembrar, eu seguro para não dar risada, me perdoa. Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Eles põem os cabelos mais estranhos, você não pode rir.
Acho que quem põe no negócio dele tem que falar, deixa os outros rir, mas eu seguro. Eu lembro desse boizão. Esse boizão, ele tinha uma argola no nariz grandona assim. A gente estava rezando na capela, ele punha a cara e falava, o que estão fazendo na minha casa aí? Isso era a capela. A gente limpava e acontecia ali a oração. E eu fiquei encantado com esse homem, como eu falei. Ele pregava, ele cantava, ele dava pitaco na cozinha. Ele ajudava a arrumar lá, porque não tinha energia elétrica, a luz de serpentina. Quem sabe o que é serpentina? Levanta a mão. Fogão de serpentina. Não sabe o que é serpentina? Fogão a lenha, né? Tem uma tubulação lá dentro, que você acende o fogão a lenha e esquenta a água. Não tem energia elétrica. Então, até nessas coisas, o Pai Jonas ajudava, tudo e tudo. E eu fiquei encantado com aquele homem. Falei, meu Deus, que homem é esse? E voltei para minha casa, meu pai era músico. Falei, pai, arruma um violão para mim, que eu vou ajudar um padre. Ele está sozinho lá tocando violão. Meu pai deu risada e falou assim, mas você não sabe tocar? Eu falei, mas eu vou aprender. E voltei para o próximo encontro com um violão, para ajudar o padre. Não sabia nem segurar o violão direito. Com ele fui aprendendo a tocar as músicas. E não tinha ninguém na época. Eugênio Jorge estava neguinho ranhento lá em Cruzeiro, jogando bola. Onde é que estavam os grandes cantores de hoje? Não tinha nem nascido ainda. Estava começando a Canção Nova. E o Pai Jonas fazia muitos encontros, muitos maranatás, muitos. No meu encontro, quem fez a pregação, a primeira palestra, foi o jovem Felipe Aquino. Quem conhece? 75 ele fez a palestra. Eu lembro de uma palestra maravilhosa, chamada Construir o Homem e o Mundo. Falava na época dos problemas do mundo, da fome, mas não dava solução. E contava uma história nessa palestra, vou dar um spoiler aqui. O pai, a criança fez uma arte, o pai pegou um mapa mundi, numa folha, rasgou, picou assim em pedaços, e falou assim, ó, você vai para o quarto, está de castigo, você só vai sair de lá quando você trouxer montado esse mapa mundi, mapa do mundo de novo aqui. O menino saiu e em poucos minutos voltou. Falou, como é que você conseguiu? Não, pai, é que atrás do mapa do mundo tinha a figura de um homem. E construindo o homem, eu construí o mundo. Ele fala, Ele ficava emocionado. Vamos aplaudir o Felipe Aquino? O jovem Júlio Brebal, vários padres da diocese hoje. Eu vi essa semana no especial, ontem, o padre Ditinho falando, fez lá o Maranatá. Muitos padres da diocese tiveram a sua vocação nesses encontros. E era todo final de semana. Só que é o seguinte, Dom João Hipólito de Moraes, o bispo, disse ao Padre Jonas que ele tinha que estar em todos os cursilhos de cristandade. O Padre Jonas tinha que ir para atender confissão. Olha só. E o Padre Jonas então não tinha o Maranatá quando ele estava atendendo confissões. E ele sempre obediente. Sempre obediente. Nas horas mais duras, o Padre Jonas sempre foi muito obediente à igreja. Não lembro para falar mal de nenhum padre. Nessa hora, ele ouviu uma frase. Qual é a frase? E ele foi então, esse grupo de jovens, em volta dele. Imagina, 75, foi criando um grupo em volta do Padre Jonas. 75, 76, 77. Só que essa fazenda, chama Fazenda Morada do Sol, gente, ela tinha, para chegar nela, a estrada de terra, né, 8 quilômetros, quando chovia, atolava, tinha uma descida, tinha um riozinho, a gente passava em cima do rio, e depois tinha uma subida. Então tinha que embalar muito bem a descida, bem embalado, mas aí acontecia que o carro na frente atolava, tinha que vir devagar, atolava, e era um sufoco. Então, o Pai Jonas sempre foi muito sensível a Deus, à natureza. E a missa final, como não cabia, ontem falou no documentário, o Lurdinha falando para nós, foi tão lindo.
Como não cabia na capelinha da fazenda, a missa final era na igreja matriz de Areias. Esse dia fomos lá, eu, Eugênio Jorge, a Zina, a Marilena Pedro e a Nelly. Almoçamos do lado dessa igreja linda lá de Areias. Lá era o encerramento do encontro. Então começou a atolar os carros demais, atrasava a missa. Eu lembro uma vez que o Júlio Brebal foi levar o ofertório da missa, lavou só as mãos e o óculos, cheio de barro de pé a cabeça, mostrando toda a dificuldade. E Deus falou no coração do padre assim: é hora de sair daqui, de achar um outro lugar. E já lá atrás, já estava o Eto e a Luzia. Estou falando de 76. Eles vão em Queluz. Marinho Fabre, marido da Dedé, foram falar com ele se ele tinha um terreno para doar ou vender para a Canção Nova. E o Marinho Fabre doou um terreno. Então o pastor começou uma construção de uma casa de retiro. Quem é do Rio de Janeiro aqui? Alguém do Rio? Quando o senhor for para o Rio de Janeiro, o senhor vai passar aqui, vai passar o Rio Paraíba, né? Por cima da ponte. A próxima cidade aqui é Luz. O senhor vai ver à direita, escrito no muro branco assim, ó, Canção Nova, a Casa de Maria. Está lá no fundo, depois do Paraíba. O pastor começou a construção dessa casa, na época. Gente, 77. Construir essa casa na época é como construir o centro de evangelização. Não tinha na diocese uma casa de retiro. O pastor começou a construir. O pastor teve um problema de vesícula. Naquele tempo, não era como hoje, laparoscopia, aquele buraquinho que faz, né? Era um corte enorme. E acabou o dinheiro para a construção. E a comissão foi lá falar com o padre Jonas. O Eto estava junto. Seu Paulo Oreco, pai da Fátima Oreco, era o tesoureiro. Dizia para o padre Jonas que eles iam parar, dar um tempo da construção, que o dinheiro tinha acabado. O padre Jonas está com soro, né? Tem uma fotinho dele, do Amor Vencerá, mostra bem a carinha, muito abatido, mas ele respirou fundo e falou: não para, deu um grito. Eu acho que o Eto ouviu esse grito até hoje, que ele não parou, né? Parou agora. Você tem ideia, o tesoureiro, quando saiu do quarto do padre, falou: esse padre é um louco. Ele pediu renúncia. Mas a obra não parou. Foi se fazer essa obra. Aconteceram muitas coisas. E sempre assim. O dinheirinho vinha por semana. Teve um dia que o Eto e o padre Jonas estavam lá. Que luz. Foi o dia que o trator fez a terraplanagem. E o Eto falou para o padre Jonas, hoje o Senhor deu uma gorjeta, olha. Sobrou 150 cruzeiros aqui, ó. Oh, que bom, meu filho. Estava falando, encostou um carro. O pai falou assim: aqui que é a Canção Nova? Falou: é. Aí eu fiz um carreto aqui, de terra, de cimento aqui. Eu vim receber. Quanto que é? 150. E nessa hora, o Pai Jonas ouviu uma voz, uma frase, que vocês estão falando muito fraco. Qual foi a frase que ele ouviu? Ele começou a fazer os encontros nessa casa. Você imagina, a casa, ela tinha um triliche de cimento, não era beliche, triliche, caiu no alto assim. Quando tinha, geralmente os encontros eram de rapazes e moças, mas às vezes tinha encontro mistura rapazes, só moças. Quando tinha encontros de rapazes e moças, punham um biombo no meio assim, separavam os dois. E Padre Jonas, então, um dia indo para o encontro dessa casa, no coração dele surge o desejo de fazer um desafio para os jovens. E ele vai falar o quê? Olha, quem quer dar um ano da sua vida para Deus, assim como dá um ano para o exército, para a marinha, para a aeronáutica, um ano, deixar o trabalho, deixar o namoro, deixar emprego, deixar a família, para vir evangelizar com ele, como ele fazia.
E ele chega na sala lá e fala: quem aqui quer dar um ano? Todo mundo levanta. Ele fala: gente, peraí, escutem bem. Aí ficaram 12. 12 ficaram. Entre os 12, a Luzia que estava aqui, a última que falou que ia ficar, e a única que ficou naquela primeira turma. E ele começa então a comunidade Canção Nova. Fez o desafio na festa de Cristo Rei em novembro de 77. E esse jovem falou morar lá em Queluz. E o padre Guedes falou para ele assim: Jonas, porque aí tinha saído dos salesianos, morava na casa do bispo, não tinha paróquia, não tinha renda. E o padre Guedes falou para ele assim: Jonas, como é que você vai fazer com esses jovens? Jovem come muito. Como é que você vai sustentar esses jovens? Você não tem paróquia, você não tem renda. Como é que vai ser, Jonas? Sabe qual foi a resposta para Jonas? Sabe qual foi? Nada. Ele não sabia como é que ia ser. Ele não sabia. Ele ficou quieto. Fez assim. Mas, no fundo, ele ouviu uma voz. Uma frase. Que até agora nós não falamos ainda forte. Qual voz que ele ouviu? E começou, naquele mês de janeiro, aqueles jovens chegaram. Ele começou, então, com esses jovens, rezava, escrevia as coisas sobre a comunidade, evangelizando, até que um dia aparece lá Dom Cipriano com um duplicador de rolo, gravador grande, Padre Eduardo, da século XXI, com um duplicador de cassetes. Era um duplicador que você punha uma fita aqui, tinha mais 10 no minuto, se duplicava. E o Padre Jonas então começa a gravar programas de rádio. Pegou o Duda e o Saulinho, começou a gravar. Só que saía no fundo, lá no fundo, tinha estúdio, né, na sala de palestra. Olha a sardinha de Piracicaba, sardinha, lá no fundinho. Au. Gente tossindo, saia tudo. Aquela gravação. E o Padre Jonas começou a fazer um programa chamado Estou no Meio de Vós. Quem já ouviu? Repete a Canção Nova. O que ele fazia? Uma pequena explicação do Evangelho. Depois, a Luzia, a Lurdinha, a Fatinha, cada um fazia uma oração e encerrava. E ele veio aqui em Cruzeiro oferecer o programa. E o pessoal aceitou. E uma rádio de Passa Quatro, em Minas, aceitou. Começaram a gravar os programas. E trazer os programas para as rádios. Até que surgiu aqui, em Cachoeira Paulista, tinha uma rádio chamada Rádio Bandeirantes. Era nos anos 80. Quantos anos você tinha em 80? Eu tinha 20. Aí chegou aqui, foi na rádio para pedir o espaço para pôr o programa. O Grupo Bandeirantes, né? João Saad falou para ele assim: essa rádio está à venda, por que o senhor não compra ela? E ele deu risada. Não tinha dinheiro para pôr um programa na rádio e comprar a rádio. Quanto que é a rádio? 1 milhão de cruzeiro na época. Não sei que dinheiro que era, mas era 1 milhão. O Padre Jonas, nessa hora, ele ouviu uma voz. Qual foi a voz que ele ouviu? E hoje ele fala, né, com um bom libanês. Ele deu um cheque, não era frio, era gelado, gélido. Falou: segura o cheque aí, pode segurar o cheque. Começou a fazer uma campanha para comprar essa rádio. Tem alguém de Aracaju aqui? Quem tem alguém do Nordeste? Você é de Aracaju? Como é que é seu nome? Elaine. Olha que beleza, que bom que tem alguém de Aracaju. Começou a fazer uma campanha para comprar essa rádio. Chegou lá em Aracaju, falou: pessoal, ajuda pessoal. Aí uma pessoa de Aracaju falou assim: mas a gente vai ouvir essa rádio? E ele falou a verdade: olha, por enquanto não, mas um dia vocês vão ouvir essa rádio. Olha só,
feita uma campanha. Quando chegou o dia de pagar, estava lá, aquele primeiro 1 milhão. E hoje, a retransmissora da Canção Nova, do sistema Canção Nova de comunicação, está onde? Aracaju. Daquela pessoa que disse: eu vou ajudar, porque um dia a gente vai ouvir essa Canção Nova. É ou não é verdade, Aracaju? Vamos aplaudir a fé do povo nordestino. Aí você vê que coisa maravilhosa. Em 80, Padre Jonas resolve fazer um encontro. Ele falou para mim: Nelsinho, eu vou fazer um encontro para os jovens, e vai chamar Rebanhão. Eu falei: padre, por que Rebanhão? É que vai vir muita gente. Aí me mandou montar uma banda. Eu montei uma banda na época. Começamos os encontros. Foi um dia em Queluz, um dia em Piquete, um dia em Cruzeiro. Começou a rádio transmitir esse encontro. Vai rádio transmitir palestra, ninguém vai ouvir. Bateu o recorde de audiência na época. No outro ano veio mais jovens, e os jovens vindo lotando as quadras. Gente, o Rebanhão de Cruzeiro acabou com o carnaval de Cruzeiro. Não teve carnaval, porque todo mundo estava no Rebanhão. E ele botou essa ideia de uma banda, teclado, bateria, guitarra. Foi um escândalo na época. E os jovens ficavam maravilhados. E os jovens foram evangelizados. E aí ele resolve tirar da rádio toda a propaganda. Tirou propaganda. Tinha propaganda de cigarro, de xarope, de remédio. Quem vende remédio é médico, né, gente? O padre falou: não vai ter isso aqui não. Aqui não. A gente vai criar um clube da evangelização. O povo vai ajudar. Foi loucura na época. Começou o Clube do Ouvinte Canção Nova. Começou a rádio a funcionar, a transmitir. Aí a rádio, estou contando a história rapidinho. Eu tenho que passar uns 3, um ano para eu contar toda a história da Canção Nova. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Estão mesmo? Então, ó. Aí essa rádio, o transmissor, quando você sai aqui, ó, onde tem um camping, lá no fundo, ficava lá o transmissor. Pegou fogo. Sobrou só um pedacinho assim do transmissor, gente. Foi uma choradeira na época. Porque a rádio saiu do ar. Começou o projeto Neemias, que era a reconstrução do templo. Feita uma campanha na época. Até o bispo João Hipólito Moraes gravou uma fita de vídeo pedindo ajuda. E naquele tempo, a administração, esperto, para voltar ao transmissor, ele já fez um projeto de ondas curtas. Eu fazia programa de rádio antes de queimar. Quando voltou a rádio no ar, eu fazendo um programa, liga para a Canção Nova. De repente ligou uma pessoa: de onde você fala? Eu falo aqui do Mato Grosso. Mato Grosso? É, Barra do Garça. Aí de repente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente chorava no ar, chorava. Eu chorei muito nesses primeiros dias. O povo ligando do Brasil inteiro. Rio Grande do Sul, Bahia, Aracaju, Piauí. Estou ligando, estou ouvindo a rádio Canção Nova, estou ouvindo a rádio Canção Nova. E nessa hora, eu ouvi uma voz, dizendo o quê? Começou a Canção Nova. Começou os encontros em Cruzeiro. E aí, João Paulo II eleito Papa, e o Padre João sente que para ir para a rádio tinha que ter uma fundação. E ele põe o nome de quem? João Paulo II. João Paulo II tinha uns 4 anos de Papa só. O padre já viu que seria um grande profeta de Deus. O Padre João vai no encontro lá, um dia nesse Rebanhão, e tem um painel. Todo ano tinha um painel. Sabe a carta do baralho assim? Você abre o baralho assim? Tinha uma torre. Da torre saiu como se fosse uma carta do baralho assim, ela ia abrindo assim, até formar o Cristo, a face do Cristo, bem bonito, sorridente. Ele olhou e falou: mas isso aqui não é imagem de rádio, é uma imagem de TV. Porque o Padre Sebastião, que está agora lá em Roseira, no santuário, agora santuário da Sagrada Face, viu, Carlão? Carlão de Londrina, tem mais um santuário, Carlão,
chama ele aí. É você mesmo. Tem o maior santuário para você levar o seu povo lá para você de caravana, o santuário de Sagrada Face, em Roseira, antes de Aparecida, que foi declarado santuário também de Sagrada Face. Um padre pintou com um dedão assim a face de Cristo, horrível, nariz torto, boca torta, mas quando virou do outro lado, perfeito. Isso está lá, é um milagre que tem lá. É o Mosteiro da Sagrada Face. Quando você vem ali de São Paulo, chega em Roseira, depois daquele posto lá, à direita ali, Mosteiro da Sagrada Face, que é santuário da Sagrada Face. Padre Sebastião sonhou e falou: Padre Jonas, o senhor vai ganhar uma televisão. Quando o Padre Jonas viu, falou: essa torre não é de rádio, é televisão. E ele dá o passo para a televisão, com todo medo, toda a dificuldade que é. Gente, uma câmera dessa, quando queima uma peça, não dá para... vou lá na Santa Ifigênia comprar. Não tem como comprar na Santa Ifigênia. É tudo importado, é importação, é dólar. Vocês veem aqui, queima a peça, é tudo dólar. Mas nessa hora, o pastor ficou com medo de ir para a televisão. Mas ele ouviu uma voz do coração dele. Qual foi a voz? Quem é que assiste Canção Nova? Levanta a mão. Quem já chorou com a Canção Nova? Quem na pandemia falou: meu Deus, obrigado por essa Canção Nova. Gente, que sofrimento foi na pandemia. Se não tivesse Canção Nova, né, gente? O que seria de nós? O que seria do Brasil? Gente, tempos atrás estávamos sorrindo para a vida. E de repente falei para uma pessoa: não faça isso. Numa oração: não tire a sua vida, não tire a sua vida. E a pessoa depois mandou um comunicado. Ela estava no 9º andar, na janela, e ela ouviu uma voz assim falando: pula, não vai doer nada. Uma voz mansa, o demônio falando nela: pula, acaba desse sofrimento, vai ser rapidinho. E eu ouvi a televisão, a gente falando: não faça isso, Deus quer, não faça isso. Essa é a Canção Nova. Começa o Padre Jonas com esse sonho dele de evangelizar. E qual foi o sonho do Padre Jonas? Ele pensava assim: a pessoa vai estar trancada no seu quarto, mas lá dentro do quarto vai ter um radinho, vai ter uma televisão, e ela vai sintonizar, e ela vai ouvir a palavra de Deus, e ela vai sair desse quarto, ela vai sair dessa vida. Lá nos presídios, onde tiver um campinho de futebol, uma capela, uma agência do correio, ter uma parabólica, vai ter uma pessoa lá pensando em morrer, pensando em tirar a vida, vai ter uma pessoa nos vícios, ela vai ouvir a voz de Deus através do Sistema Nacional de Comunicação. Era o sonho dele que chegasse. Chegou ou não chegou? Chegou até você? Chegou ou não chegou? Porque ele ouviu uma voz. Qual foi a voz que ele ouviu? Quando eu conheci o Padre Jonas, ele tinha um cabelinho preto, gente, pretinho, ele tinha 10 anos de padre, e eu vi o cabelo dele branquear rapidinho. Ele sofreu muito, sofreu. Até a avó Josefa, a mãe dele, falava que ele era um sonhador, mas ela não falou mentira, ele realmente era um sonhador. Fala que ele era um visionário, mas ele não gostava de ser chamado de visionário. Ele falava assim: eu vejo a realidade do céu na terra. Ele via as coisas de Deus. Um dia eu estava com ele aqui, ali perto do transmissor, e ele, sentado ali com ele, aqui já a Sabesp está aqui bem no meio, passava um riozinho, descarga da Sabesp, descarregava a água, descia, era um lago lá embaixo. Ele falou assim: aqui um dia vai ser um grande estádio, essa descida aqui, arquibancada, 60x40, aí o palco lá à esquerda, você está vendo? Aí eu, o senhor está vendo? Não, eu estou vendo. Não, o senhor está vendo, eu estou vendo. Eu estava vendo o quê? Os patos lá, os paturi lá, os sapos. E ele falava pra gente: uma multidão vai vir para Cachoeira Paulista. Gente, aqui era uma fazenda, era brejo, aqui era mato, tudo escuro. Aí as pessoas falavam: mas uma multidão aqui em Cachoeira Paulista vai vir? Veio. Sim ou não? Está vindo? Cachoeira Paulista tem cerca de 35 mil habitantes.
PHN tinha 300 mil pessoas aqui. Aí as pessoas falavam para mim, perguntavam, quando o Padre Jonas morrer, vai acabar a Canção Nova? Vai acabar? Quem que vai subir o Padre Jonas? Vai acabar a Canção Nova. E eu sempre disse, eu sei quem vai substituir o Padre Jonas. Sabe quem? É o Padre Ninguém. Ninguém vai substituir ele. Mas quando ele se for, começar os milagres acontecendo no corpinho dele lá, como está acontecendo, vai encher a Canção Nova. Encheu ou não encheu? O Padre Fábio de Mello estava conosco, saiu um tempo, chegou o Padre Zlandonar, 2 metros de altura, bonitão, olho azul, inteligentíssimo, 2,5 milhões de seguidores, evangelizando. Agora o Padre Fábio voltou novamente. Aí Deus suscita um freizinho, magrelinho, bom de bola, careca, com um violão. Eu achei até um hino esses dias, né? A pessoa botou assim, lotado, falou, Rock in Rio? Não, é só um frei, às 4 da manhã com um violão, rezando o rosário, lotado. Aí vem essas irmãzinhas da Manqueira Patrícia, essas parcerias. Agora o Padre Cristo Shankar voltado no mês de janeiro, primeiro final de semana de janeiro, tem encontro para casais. Venha, vai lotar de novo, e eu vou estar com ele. Olha, vai ter mais de 10 mil casais logo esse encontro, como tinha antes, voltando, a Canção Nova enchendo, que é uma obra de Deus. A obra de Deus acaba, as pessoas passam, a obra de Deus continua. Olha o PHN, aí com o Peter agora, a obra é de Deus. Por quê? Essa voz do Padre Jonas, aguenta firme, meu filho, está ecoando, minha gente. Tem um povo fiel aí, rezem pela Canção Nova. Tem um povo fiel que está dando a vida aqui nessa Canção Nova. Que tem dia 2 de fevereiro, a gente tem o nosso compromisso. Pessoas que vocês nem conhecem, dando a vida pela Canção Nova, ouvindo essa voz, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Padre Jonas sofreu o que sofreu, aguentando firme, sempre com um sorriso nos lábios. Põe a mão no seu coração. Escute essa voz agora, naquilo que você passa hoje, você aqui, você em casa. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Às vezes dá aquele frio na boca do estômago, quando a gente pensa na situação que está o país, nas nossas dívidas, tanto de imposto que a gente não aguenta mais, a situação difícil, moral que vive o nosso país. Fala, meu Deus, como é que vai ser? Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Aguenta firme. Não desespere, não desanime. Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Escute essa voz do Senhor. Escute essa voz do seu coração. Deixe essa voz ecoar no seu coração. Aguenta firme, meu filho. Responde ao Senhor. Fala, eu quero, Senhor, aguentar firme. Dá a tua força, Senhor. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Olha aí, fique em pé. Com essa imagem do Padre Jonas que está vendo em casa, eu dou a bênção.
Ele sempre ouviu essa voz. Eu peço que ele sempre chorou com as vitórias de Deus, se alegrou, sempre ouvindo essa voz. Aguenta firme, meu filho. Que você possa ouvir sempre essa voz. As horas mais duras, mais sofridas. Para Jonas, a vida inteira, ele ouviu essa frase. Qual é a frase? E para as mulheres, olha aí, ele sempre ouviu essa voz. Sempre celebrou com esse sorriso. Vamos aplaudir a memória desse homem de Deus. Sempre nos apontando para frente. Aprontando. Sempre olhando para frente. Sempre evangelizando. Ouvindo essa voz. Como diácono, quero dar a bênção. A bênção do aguenta firme, meu filho. Uma bênção para você enfrentar as situações da sua vida sofridas e dolorosas. O Senhor esteja convosco. Que vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Dê um abraço à pessoa do seu lado, falando para ela: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha.